A vez que o Moraes falou sobre o assunto, né? Ele só se manifestou essa semana naquele gesto do dedo do meio, que a gente comentou bastante aqui ontem, que foi ali um descontrole ali do ministro no âmbito de um jogo de futebol. Então também a gente tem que dar, né, esse desconto aí para o ministro. E como você colocou, né, Neila, o discurso de quem falou até agora, falou Gilmar Mendes, que é o decano ali da corte, então o ministro mais antigo da casa hoje, e o Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, e depois o Alexandre de Moraes. Então os demais ministros não devem se manifestar aí nessa sessão, porque já passou ali para a PGR, para o Advogado-Geral da União. O discurso do Alexandre de Moraes, ele já encaminha ali, já endereça qual vai ser o caminho que a corte vai tomar para a punição de quem está envolvido, né, nesse plano, segundo eles, segundo a visão do Supremo, nessa estratégia ali junto ao governo norte-americano de interferir na soberania nacional do país. E como você colocou, né, isso foi muito citado ali no discurso, a ponto, né, de instigar o governo norte-americano a sancionar o Brasil em 50%, em grande parte dos seus produtos. O Brasil acabou sendo, né, o país com maior sanção dos Estados Unidos, né? Os outros países conseguiram de uma certa forma negociar, mas o Brasil ficou ali na maior tarifa adotada para um país, que é esse 50%. E além das medidas tomadas especialmente contra o ministro Alexandre de Moraes. Acho que o ponto crucial ali do ministro que eu queria destacar é quando ele diz, né, para mim, ele desenha os caminhos que a corte vai tomar para responsabilizar a família Bolsonaro e quem mais estiver envolvido, né, neste episódio. Ele diz o seguinte: essas condutas caracterizam traição ao Brasil e flagrantes confissões de prática de atos criminais. O ministro diz que deixa claro, né, que as pessoas estão produzindo provas contra elas mesmas. Então, na medida em que o Trump toma alguma ação, uma atitude contra o Brasil, uma retaliação contra o Brasil, e condicionando isso ao fim do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro vai para as redes sociais e se arvora de ter sido o responsável por essas medidas tomadas pelo Trump. Então, essas são as provas que o ministro está dizendo que está coletando, e outras pessoas, né, que imputam ao Eduardo Bolsonaro essa responsabilidade pelas ações do Donald Trump. Então é isso que o ministro está guardando ali para poder utilizar, né, provavelmente não, está muito claro que ele vai acusar o Eduardo Bolsonaro de traição da pátria. A gente vai conversar ainda hoje, né, Neila, com um advogado, para a gente entender o que isso significa, que tipo de crime é esse, e não só o Eduardo Bolsonaro, como outras pessoas que estão envolvidas nisso. Só para a gente concluir aqui, o ministro traz outros atores aí, né, outras autoridades para esse discurso dele, como dividindo essa responsabilidade pelas suas decisões a respeito da ação penal do plano golpista. Então ele cita muitas vezes, né, que as denúncias são feitas pela Procuradoria-Geral da República. Isso é praxe, né, a Procuradoria-Geral, ela que faz as denúncias e o ministro analisa e acolhe. Ele coloca muito, né, a questão do presidente da Câmara e do presidente do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, também, né, estarem ameaçados de sofrerem sanções pelo governo norte-americano. Por que o Alcolumbre? Porque o processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes corre ali no Senado, e o Hugo Mota entra também nesse caldeirão porque o Hugo Mota não está pautando, se recusou a pautar o processo de impeachment. Então é como se o Alexandre de Moraes chamasse mais gente, falasse assim: ó, tá todo mundo aqui né, como alvo do governo norte-americano, não sou só eu, a gente precisa fazer uma corrente aqui em torno disso. E ele fala muito a questão da defesa, né? Ele cita ali o número de advogados que participam como defensores dos réus do 8 de janeiro, é um número bastante alto, e também fala, né, que é um único processo no mundo, segundo ele, que foi televisionado, que as sessões foram todas abertas. Não é bem assim, tem algumas sessões ali que não foram televisionadas, e os advogados também não concordam muito com Alexandre de Moraes de que eles tiveram seu amplo direito de defesa dos seus clientes respeitados pelo ministro. Tanto, Neila, e aí para concluir, vários advogados foram à Ordem dos Advogados do Brasil para pedir, né, uma punição ao ministro Alexandre de Moraes
porque algumas vezes o ministro inclusive pediu para que advogados ficassem quietos, calassem a boca. Então, a gente precisa aqui dividir essas questões. Existe sim um ataque por parte da família Bolsonaro à soberania nacional, que é gravíssimo que a gente está assistindo, com consequências para o Brasil, a ponto do Trump tarifar o Brasil em 50% e aplicar a lei Magnitsky para o Alexandre de Moraes e ameaçar aplicar para outras autoridades no Brasil. Esse é um ponto. O outro ponto é, o ministro Alexandre de Moraes em alguns momentos realmente se excedeu, e aí essa não é uma avaliação pessoal, é uma avaliação dos próprios advogados que foram à OAB para pedir que o ministro se contenha nas suas atuações ali, nas suas posições com relação a essa tentativa, né, o ministro também chama de tentativa de golpe de 8 de janeiro.